o Bisotto tá com um insight muito bom sobre a ideia de uma constituinte. A premissa que o Bisotto parte para a ideia de constituinte é que é impossível hoje parar os avanços do judiciário, tendo como base o Congresso que nós temos e sabendo que há um conluio entre executivo, via governo Lula, e judiciário. Portanto, se não rolar um rearranjo institucional, o Brasil vai pro buraco. Eu concordo com ele. E eu concordo com ele, e a gente precisa analisar aqui, porque o que nós chamamos de arranjo político, ou de mainstream político brasileiro, criado pela Constituição de 88, está caindo de maduro, e não é a primeira vez, nem a última que eu falo isso. Tá? Se vocês querem entender o momento que nós passamos, você tem que entender que nós vivemos a crise da nova república. A nova república, ela se inicia quando a ditadura militar cai de Maduro, e aí, no seu lugar, os opositores, que eram parte do MDB, que já naquele momento já tinham se fragmentado em diversos partidos, porque houve abertura partidária, acho que foi 80, 81, veio aí quando começou a ter partido, acho que foi 80. Essa oposição, ela desenha, obviamente trazendo para si grande parte dos oligarcas que participavam da arena e da ditadura militar, eles desenham uma constituição cheia de direitos, cheia, a famosa carta do Papai Noel, tá? E com muitos direitos que, vamos dizer assim, eles tinham que ser patentemente opostos à perspectiva de uma ditadura. Então a gente tinha um Ministério Público muito forte, a gente tinha o Instituto do Habeas Corpus muito forte, a gente fortaleceu certas coisas que eram muito frágeis na ditadura. E isso desbalanceou o Brasil. Isso também fez com que o Estado brasileiro ficasse agigantado. E a ideia, que à época era uma ideia de cidadania, de que nós teríamos, vamos dizer, grandes associações, sindicatos, órgãos de classe, que deveriam ser fortalecidos. Essa ideia, que era uma oposição à ideia de ditadura, ela cresceu tanto que essas forças, as que já não eram oligarcas, se tornaram oligarcas, e essa turma passou a exercer poder junto com as oligarquias políticas. Por isso, quando a gente fala da Associação dos Magistrados, Associação de Promotores, a gente fala de grandes grupos do sindicalismo brasileiro, a gente não está falando apenas de esquerda, mas a gente está falando de grupos que, devido ao seu tamanho e sua relevância, sua capacidade de gerar greve, sua capacidade de trazer voto, eleger parlamentar, eles se tornaram parte do que a gente chama de estamento burocrático e parte daqueles que nos governam. Então a gente tem um consórcio que nos governa, formado por essas associações, sindicatos, grupos de pressão, judiciário, imprensa, esses partidos políticos, lideranças políticas da Constituição de 88. E isso aí pegou um Estado que já estava ineficiente e ainda não estava agigantado, mas ele era, vamos dizer, meio paquidérmico. E ele foi crescendo, 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 crescendo. A gente teve espasmos de melhoria, especialmente durante os anos de Fernando Henrique Cardoso, um pouquinho no Itamar Franco também. Mas nós não conseguimos dar resposta para isso. Vivemos os anos de populismo do lulismo, enganados por um crescimento econômico puxado pelo boom das commodities. E aí, tão logo a bonança econômica passou, o que restou foi a conta. E a conta, meus amigos, é uma conta muito dura, porque é uma conta em que ficou exposta à incapacidade dessas elites políticas em governar sem corrupção, em entregar bons serviços para as pessoas e entregar crescimento econômico. Ou seja, quem fez o pacto da Constituição de 88 fracassou. E aí isso se deu de forma clara durante as manifestações de 2013, que não é pelos 20 centavos, né? Nós estamos falando de direitos, pagamos tantos impostos, mas somos roubados. E aí isso virou as nossas manifestações de 15 e 16, que foram as manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff, em que isso é ideologizado, e depois isso termina redundando na queda do PT, na Operação Lava Jato também, que fez parte do processo, e na chegada do Bolsonaro ao poder. Tá? E essas oligarquias, elas perderam a capacidade de ter voto, mas elas não largam o osso. Elas ocupam posições em tribunais de contas, em tribunais superiores, especialmente o STJ, no STF também. E se vocês entenderem que eles ocupam esses espaços e ainda exercem poder, e eles foram capazes de soltar o Lula, soltar todo mundo, acabar com a Lava Jato, botar o governo Bolsonaro de joelho e se juntarem com o Lula e voltarem ao poder, aí você entende o estado que nós estamos vivendo. É como se fosse uma chance número 2, um contragolpe por parte das oligarquias. Mas isso não vai se sustentar, galera. Não vai. E todos os sinais que estão sendo dados pelo governo Lula é de que isso não vai sustentar.
O Lula já tá aparelhando tudo que pode. Hoje saiu notícia que aquela débil mental da Janja, né, aquela Aparecida ridícula. Assim, a gente tinha uma primeira-dama ridícula que era a Michele Bolsonaro. Aparecida, ficava andando pra lá e pra cá com o maquiador dela lá. Tá, "Ô, eu gosto disso, eu sou viril." Né? E aí bota lá o maquiador pra lá e pra cá tal. Aí vem a Janja, que é mais Aparecida, que gosta de cantar, que gosta de dançar, eu apareço. A Janja é uma ridícula, se preparem.